Nós estamos de volta. O meu abraço para você, sintonizado no turno da tarde e também a todos os nossos amigos do turno da noite. Muito obrigado pela sintonia. Lembrando que a sua participação, o nosso contato direto é pelo telefone 22310341. Com muito prazer, todo mês recebemos o Dr. Marcos Vinícius, que é osteopata e também fisioterapeuta, levando para você o serviço de utilidade pública e principalmente, né, uma qualidade de vida melhor a todos os nossos telespectadores. Doutor Marcos, seja bem-vindo, é uma honra. Boa Tudo tarde, bem? Luiz. É um prazer estar aqui mais uma vez. Gostaria de pedir um tempinho para mandar um abraço para a gente que está vendo a gente lá no Rio de Janeiro, a Marli e o Sérgio, que são pacientes meus de lá. E também para o Alan, que é o porteiro lá do Shopping Santo Antônio, que cuida muito bem dos meus pacientes lá, recepciona muito bem meus pacientes. Bom, doutor, antes de nós falarmos do que se trata a matéria de hoje, tem alguma promoção? Sim, eu vou estar aguardando as 5 primeiras pessoas que ligarem para o meu celular para que faça uma avaliação osteopática, né? Sobre as dores e as disfunções ligadas à coluna. Bom, então eu vou pedir a Débora, por gentileza, que ponha o telefone do doutor na tela, que é o 9915-3203. Você que está com dor na coluna, está com qualquer dor, entre em contato, vai ter uma avaliação, não vai ser cobrado para fazer a avaliação, ele vai examinar e o telefone é o 9915-3203. Mas lembrando novamente, para as 5 primeiras pessoas, não é isso? Já está tocando? Já está tocando? Então, eu gostaria que o pessoal ficasse à vontade, né, para ligar, mas ligassem depois que eu saísse aqui do ar, né, porque já está tocando meu celular aqui que eu botei. Mas 5 vai ser pouco, é melhor passar para 10, irmão. Vamos colocar 10 sim. Então 10 pessoas, pessoas que ligarem. Sim. Eu vou estar disponibilizando essa avaliação osteopática para que a pessoa conheça o tratamento, né? E a melhoria que a pessoa pode ter na coluna e nos seus mais variados problemas. Nós temos algumas fotos antes da matéria. Eu gostaria que pusesse no ar as fotos da matéria de hoje e você vai falando. Eu estou mostrando ali, eu pedi esse slide para mostrar aquela coluna lá C1, ó, quando está comprimido o nervo ali, a pessoa fica com dores de cabeça, vertigem, bem naquela região. É a região que o nervo que sai da C1 comanda. Tá? Se quiser pode passar à frente, por favor. Então essa C2, o nervo que sai dali comanda a mandíbula, as têmporas, né? E às vezes as pessoas sentem enxaqueca devido a uma subluxação entre essa vértebra aí. Ó. Pode passar. Então aí a C3 agora bem na DTM, né? Que é a disfunção temporomandibular. Aí o nervo que sai dali vai até a articulação da mandíbula, fazendo com que a pessoa sinta bruxismo. Então, a coluna é a causa primária dessas ocorrências aí, dessas desarmonias, né, patológicas. Pode passar? Até no dente também, né? Tanto o dente pode influenciar a coluna, quanto a coluna pode influenciar o dente. Essa aí é a cervical 3, se ela também tiver pinçada, a pessoa vai sentir dores de dente e até outros tipos de sintoma que pode ser tratado pelo odontólogo e pelo osteopata em conjunto. Pode passar? Então aí, ó, é a C4, você vê que ali aquela área vermelha no pescoço ali, no pescoço maior, é onde a inervação dela vai. Então às vezes as pessoas sentem dores, né, no trapézio, torcicolo, geralmente uma subluxação nessa vértebra aí, o nervo está sendo pinçado. Pode passar? Então aí a C6, né, é a parte de trás do trapézio que vai pro ombro. Geralmente, quando tem uma subluxação aí, a pessoa às vezes desenvolve bursite, desenvolve várias patologias e dores relacionadas a essa parte. Geralmente quem sente muita dor aí são pessoas que lidam com esforço repetitivo, pessoas que em ambiente de escritório, motoristas, costureiras, enfim. É uma chamada DORT, né? Uhum. Sim. Agora é a C7, que é a ramificação que sai da cervical 7, que passa na parte da frente do ombro, né? Bem na cabeça do húmero,
Aí realmente as pessoas geralmente sentem muitas dores e às vezes confundem, acham que o problema é só no braço, mas a causa também está na subluxação do nervo que passa na C7, chamado nervo ulnar. Essas dores são provocadas pela coluna? São, porque assim, as más posturas, Luiz, fazem com que os nervos eles não façam a ação que eles têm que fazer, que é de uma rede telefônica, de levar informação e trazer informação. Ali já é a primeira vértebra torácica, já que comanda as mãos, comanda a função motora das mãos e a circulação das mãos. Às vezes as pessoas estão, além com algia na mão, ficam com a mão dormente, não sabem por quê. A grande maioria das vezes está relacionado a esse pinçamento nervoso na torácica 1. Pode passar. Então, você vê bem que a coluna influencia até no coração, né? O nervo que vai para o coração, ele primeiro passa na coluna, né? Ele sai da medula espinhal, sai da T2 e vai fazer o batimento ritmado do coração. Então, às vezes, algumas hipertensões estão ligadas a uma má postura. Então, geralmente, pessoas que são corcundas, elas desenvolvem uma hipertensão devido a uma má postura. Os pulmões, né, também são comandados pelo sistema nervoso que passa na coluna. A grande maioria das pessoas que têm problemas respiratórios, geralmente tem essa vértebra deslocada ou então pinçando uma das extremidades do ramal nervoso. Pode passar? Então você vê toda a parte torácica, ela comanda a parte visceral, tá? Aí é a parte da coluna que o nervo passa e comanda o baço. Pode passar para frente. Você vê aí a T5 que comanda o fígado. Então, às vezes, a pessoa tem algum problema de fígado e uma das causas, né, eu gostaria de salientar, né? Claro que a pessoa tem que buscar o profissional da área, mas muitas das vezes a coluna está fazendo com que o problema se agrave. Então, aí, eu não estou conseguindo enxergar assim. É o estômago. Essa é uma questão assim, muito interessante. As pessoas com escoliose geralmente têm essa vértebra, essa T7, ela um pouco torta, né? Então aí acaba desenvolvendo azia, gastrite, devido a um aponcionamento dessa vértebra pinçando o nervo. Pode passar. Aí outra parte, né, da barriga do abdômen, que também é comandado pela coluna, a musculatura, pode passar. Aí a costela, né, é um nervo que passa e comanda toda a parte externa da costela. Às vezes a pessoa está com dificuldade respiratória, pensando que tem algum problema no coração e não tem. É um desvio postural. Aí já são os rins. Essa é uma dor clássica, né? As pessoas geralmente quando sentem dores aí, elas associam os rins e realmente influenciam os rins. Só que a maioria das vezes está relacionada novamente a uma escoliose ou uma hiperlordose. Pode passar. Aí todo o sistema urinário, né? Também por causa geralmente de uma hiperlordose, que é aquela covinha que a pessoa fica na coluna e às vezes pinça esse nervo e aí esse órgão não é bem comandado pelo cérebro, dando algum tipo de problema. Pode passar? Passa um pouco mais para frente, por favor. Sim. Então, essa é a última torácica, é a 12ª torácica. Entre ela passa nervos que comandam o cólon, ou seja, o intestino, tá? E às vezes as pessoas têm prisão de ventre e têm uma boa alimentação. E aí, por causa de uma hiperlordose, de uma escoliose, o intestino não funciona direito e a pessoa pensa que não tem o que fazer. Na verdade, a coluna tem muito a lhe prejudicar nessa questão. Pode passar. Como eu falei, a torácica e também a lombar 1 também comanda o intestino. Essa parte é um intestino grosso, né? A parte mesmo onde fica lá as fezes e às vezes por uma falta de estímulo elétrico por causa desse pinçamento ou subluxação, ele não funciona direito. Aí você vê já a questão muscular, né? A pessoa às vezes sente cólicas, principalmente as mulheres, e dores nas coxas, né? Onde começa a terminação do nervo ciático, né? E a pessoa vem sentir dores ali. Pode passar? Essa outra ramificação do nervo ciático, a pessoa geralmente sente dores na virilha e dores no joelho e acha que é um problema só do joelho, mas não.
Consequentemente, a pessoa deve ter um desvio postural muito forte ali. Pode passar. Essa é a L3, ela geralmente é a que mais acomete os homens, ela fica pinçada e o cara às vezes sente dores na próstata, sente dor na lombar e geralmente essa vértebra está sendo pinçada. Essa L4, o nervo que sai dela é responsável pelos pés. Bom, estamos aqui com o osteopata e fisioterapeuta Dr. Marcos Vinícius. Ele deu uma explicação sobre a coluna vertebral e ele trouxe uma maquete, né? Lembrando, pode mostrar a maquete, lembrando que as 10 primeiras pessoas que ligarem para o celular que vai aparecer na tela, seja na hora da reprise, seja hoje ou amanhã também na reprise, o telefone dele na tela, por gentileza. As 10 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar uma avaliação. Você que está com um tipo de dor, não sabe mais o que vai fazer, vale a pena você ligar. A minha mãe trata com ele e com certeza ela está super satisfeita, a minha cunhada também, a nossa amiga Sara, que deve estar... Sim, tá nos assistindo agora. Nos assistindo. E outros mais também, amigos também em comum, né? Bom, então só... Sim, eu queria, porque assim, aquela imagem foi justamente para explicar isso aqui, ó. Né? É a coluna, né? Essa aqui é uma mini coluna. Fecha mais um pouquinho. Então, os nervos, né? E aí quando eu falei ali de alguns nervos que comandam, quando eu falei de hiperlordose, é justamente essa curvatura acentuada. Ele vai pegar bem pertinho? Essa curvatura acentuada aqui, ó, nessa parte lombar aqui, ó. Então pinça os nervos, né? E a pessoa às vezes, igual eu falei do caso da colite, né? É pinçado esse nervo aqui e a pessoa pensa que de repente é um problema no útero, enfim, mas não é, na coluna. O complexo do nervo ciático, desculpa, o complexo do nervo ciático que começa aqui, ó, tá? E tem outros ramos que passam aqui no sacro, ele sendo pinçado, né, por um erro de postura, uma sobrecarga muscular, faz com que, ó, a coluna seja totalmente, fique fora do seu eixo normal, fica deformada, né? Caso clássico, né, brasileiro, então pode-se dizer aí 40% da população tem esse caso aqui. Então acaba pinçando esse nervo. Qual é a função da osteopatia? Restabelecer o movimento. Então, com ajustes, né, em vértebra, vai sendo restabelecido o movimento e vai levando para o eixo normal. Então vê a diferença. É simples, tá? Agora aqui na cervical aqui, ó, as pessoas geralmente sentem dores de cabeça também devido, né, a uma hiperlordose cervical. Né? E aí pinça esses nervinhos aqui, tá bom? Agora vendo aqui assim de trás aqui, geralmente também as pessoas elas têm uma escoliose. Elas têm uma escoliose, dá para segurar para mim aqui? Então as pessoas têm uma escoliose que é esse desvio aqui, ó. Geralmente em S, né? Que a gente chama de sinistra, né? Na fisioterapia e na medicina em geral, ou então em C, ó. Tem muita gente que você conhece que tem isso. Então a pessoa perde a mobilidade, desse lado aqui ela fica sem respirar direito, porque o nervo que comanda o pulmão não está fazendo o seu papel, a pessoa sente falta de ar, sente palpitação, e às vezes acha que é um problema de coração e não é. Às vezes, a grande maioria das vezes, a origem está aqui, ó, na coluna vertebral, né? Onde sai todo o sistema nervoso e seus ramos periféricos. Marcos, nós estamos chegando ao término da entrevista. Depois nós vamos ter um pouco de mais tempo para que possamos explorar, né? Sim, sim. Com mais detalhes essa matéria que realmente é de utilidade pública. E lembrando novamente que você pode participar ligando para o telefone que vai aparecer na tela. A partir de agora você já pode ligar. O telefone Deixa o telefone um pouquinho maior, Débora, só o telefone, por favor. É o 9915-3203, você pode ligar e o Dr. Marcos, para as 10 primeiras ligações, vai contemplá-los com uma avaliação e uma sessão osteopática. Eu gostaria também que as pessoas que tivessem curiosidade de saber um pouco mais, que ligassem para mim também, se não quiser fazer a sessão, mas para eu mandar esse vídeo que passou aí com mais detalhes, porque aqui foi uma explanação bem espirrada, né? Porque nós temos um tempo aqui, temos que respeitar, né?
mas eu já gostaria já de agradecer, porque agora eu estou começando a mostrar o que a osteopatia faz, porque às vezes as pessoas viam as manobras e não entendiam, mas porra, por que ele vai mexer no pescoço se meu problema é no braço? Por que ele vai mexer na minha lombar se meu problema é no pé? Enfim, tem uma relação e a relação é simples. Marcos, muito obrigado, um grande Obrigado abraço. a você, Luiz.